O seu versículo de número 17. Eu quero agradecer aqui nesta noite a hospitalidade, a recepção, o abraço acolhedor dessa igreja sede, Nova Missão. Também quero agradecer a oportunidade dos pastores presidentes, pastor Paulo Amorim, pastora Patrícia Lopes. Confiar a mim essa oportunidade de ser portador e ministro da palavra de Deus aqui nesta noite. Também quero dar paz do Senhor a todos os ouvintes da rádio 97,1 Nova Visão, lá de Varzelândia, norte de Minas, pastor Israel Corrêa, que nesse exato momento, esse culto dessa ministração está sendo ao vivo. Quero agradecer também nessa noite a pessoa do nosso pastor Luiz Carlos, foi essa ponte de Deus que fez esse intermédio aqui com os pastores, para nós estarmos ministrando a palavra de Deus aqui nesta noite. Amém, meus irmãos, Deus vê, Deus ouve, Deus responde. Josué, seu capítulo de número 3, o seu versículo de número 17. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 17. Diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em terra seca no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Vou dizer de novo. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em terra seca no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar. Glória, aleluia! Amém, meus irmãos. Tome seus assentos, glorificando, exaltando, dizendo, o nosso Deus que habita conjuntamente dessa igreja. Aleluia! Deus seja louvado. Que nesta noite a glória, o poder, a autoridade, a majestade, o chão de honra, o chão, a graça, a bênção, os méritos por obras extraordinárias de Deus se manifestem aqui nessa casa. Que nesta noite haja grandes feitos, coisas inefáveis, prodígios, sinais, maravilhas, milagres extraordinários e pureza, ao ponto de Deus resplandecer a tua luz sobre nós como uma alva e apressadamente brotar cura sobre essa casa e levantar todo aquele que sofreu uma decadência moral e espiritual. Alguém crê, dê glórias a Deus. Meus irmãos, dentro dessa mensagem, quando foi confiada a mim essa oportunidade de ministrar aqui nesta casa, eu procurei esboçar de Deus, esquadrinhar de Deus e filtrar de Deus uma revelação dentro da sua palavra. Quando o nosso amigo pastor Luiz Carlos confiou a mim essa oportunidade de estar aqui nessa casa, eu disse a ele, então farei 3 dias, consagrarei a minha vida 3 dias no Monte de Goiás, por esse momento de hoje. Quando o livro sagrado de Isaías vai dizer, ele diz assim: e os umbrais da porta se moviam com a voz daquele que clama, e toda a casa era cheia da sua glória. Quando Isaías vai dizer isso, e os umbrais da porta se moviam com a voz daquele que clama, e toda a casa era cheia da sua glória, a Bíblia no contexto original estava dizendo, quanto mais aumentava a intensidade da adoração, mais ainda Deus enchia a casa da sua glória. E você está perdendo a oportunidade de adorar. Deus está dizendo que quanto mais você aumentar a intensidade da sua adoração aqui nessa noite, quanto mais você adorar, exaltar, bendizer, enaltecer e glorificar a Deus aqui nessa casa, Deus está dizendo, mais ainda eu vou encher esse ambiente da minha glória. Ezequiel, ele vai dizer que ele teve uma visão e ele vê que a glória de Deus descia a casa e voltava. E no termo hebraico, a glória de Deus lá significa galgal, que vem da palavra glória giratória. É uma glória que ela desce, ela enche, ela te envolve, mas ela tem que subir. Essa glória não lhe pertence. Se Deus encheu alguém aqui na casa da sua glória, Deus está dizendo, sua glória, sua adoração agora tem que subir. Mas você ainda não entendeu. Glória giratória significa uma glória que Deus entra na casa, que Deus enche o tabernáculo de carne, o santuário, o templo, a morada do Espírito. E depois que a glória te enche, Deus está dizendo, essa adoração tem que subir. Aleluia, posso profetizar aqui nessa noite? A palavra profética significa aquilo que está além da sua realidade de agradecer. Há certa feita uma mulher da cidade de Sunem, que significa lugar de duplo descanso. Ela deixa em cima de uma cama uma causa perdida, uma causa difícil, impossível, uma causa irreversível, que não tinha mais solução.
sair, ela tranca a porta e fecha a porta. Por quê? Porque ela acredita que milagres acontecem também de portas fechadas. Outros milagres acontecem também de portas fechadas. Ela sai da cidade de Sunem e ela percorre 30 quilômetros até a cidade de Abel-Meleque, terra natal do profeta Eliseu. E quando ela chega na casa, o profeta não está em casa, porque a vida de homem íntegro, que significa aquele que se entrega por completo a Deus, quando ele não está em casa orando, ele está no monte buscando a Deus. Alguém vai dizer, a mulher, o profeta está no Monte Carmelo. Ela percorre então mais 40 quilômetros, um total de 70 quilômetros até chegar ao Monte Carmelo. Um homem toma a frente do profeta e vai dizer, como vai tu, seu marido e seu filho? Ela olha então para esse homem e ela vai dizer, não vou dizer para ele que na minha casa está tendo um culto fúnebre. Não vou dizer para ele que na minha casa está tendo velório. Não vou dizer para ele que na minha casa morte, que na minha casa choro, pranto, lamentação e aflição. Ela olha para ele e ela vai profetizar aquilo que está além da sua realidade de acontecer. Ela olha para ele e vai dizer que Jeremias, eu quero trazer minha memória que pode me trazer esperança. Ela olha para o homem, ela encolhe o choro, ela tem um equilíbrio emocional e ela vai dizer, vai tudo! Vai tudo! Escute o tema dessa mensagem para você entender. Filho no judaísmo significa testemunho de vida e história para contar. Eu vou levantar a mão e vou profetizar sobre teu ciclo familiar, sobre teu ciclo familiar, sobre a tua estrutura familiar, sobre o céu da tua casa. Aliás, na tua casa haverá testemunho de vida e história para contar. Alguém pode dar glória a Deus aí? Aí Jó, capítulo 5, versículo 24, Deus vai dizer, ainda hoje, não é amanhã, ainda hoje sobre a sua casa haverá paz. E Deus visitará toda a sua habitação e não te deixará faltar nada. Ai, Deus. O Senhor está dizendo sobre a casa de alguém hoje, eu, o Senhor Yahweh Shalom, eu vou trazer paz dentro do seu ambiente. Deus está dizendo. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor Yahweh, que quer dizer o bom pastor, o grande pastor, o subpastor, aquele que provê, protege na direção. E Deus está dizendo, eu vou visitar toda a sua habitação, não vou te deixar faltar nada. Por quê? Porque eu sou o seu mantenedor e o provedor da sua casa. Eu vou cuidar de você nos gastos, nos custos, nas despesas de comer, beber, vestir, tributo, imposto. E só que crê, levanta um grupo, que é tudo, Deus. Eu posso profetizar então aqui na casa. Ageu 2, versículo 19 vai dizer, existe ainda alguma semente no CD? E vai dizer assim, olha, nem a figueira, nem a videira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Aí Deus vai dizer assim, mas a partir desse dia, não é amanhã, mas a partir desse dia eu te abençoo. No dia de hoje Deus está dizendo, pode dizer que tem alguém na casa que eu vou honrar, vou exaltar, vou levantar, vou abençoar. Pode dizer alguém na casa que eu vou renovar, vou fortalecer, vou fortificar, vou reerguer, vou levantar, vou botar alguém de pé na casa. Pode profetizar e diga alguém na casa, pode mudar sua causa, eu vou te justificar, tem livramento aqui na casa. Aleluia. E ela acredita no poder da aplicação do nome disso. Porque Josué 21, versículo 45 vai dizer, nenhuma palavra falhou. Porque toda a palavra que Deus falou, a sua casa, todas elas se cumpriram. Aí Lucas 1, 45 vai dizer, feliz é a mulher que creu. Porque todas as palavras que saíram da boca de Deus, todas elas se cumpriram. Deus olha então para homens que dependem da agricultura da terra e da lavoura da terra. A terra está seca, a terra está árida. Porque a história vai dizer, a semente é boa, mas a terra decidiu não produzir. Então a história vai dizer que alguns fazendeiros, no desespero, no síndrome de pânico, na fobia de medo, vai dizer, vamos fugir para o Egito. Deus olha para Isaac e vai dizer, você não vai aqui. Quem disse que você é pior para ir pela cabeça dos outros? Quem quiser ir para o Egito, vá, mas a minha ordem é para você permanecer.
Fica na terra de Gerar, e Gerar no hebraico significa lugar de passagem. Deus estava dizendo, Isaac, essa necessidade, essa dificuldade é passageira, vai passar, está passando, até o final do ano já passou, e a semente que você semeou, você vai colher sem medidas, mas alguém crê nisso? A semente é boa, mas a terra decidiu não produzir, mas Deus está dizendo, pelo poder da palavra, eu te abençoarei. Pega essa mensagem aqui nessa noite, porque é uma revelação muito forte aqui nessa mensagem. E dentro dessa mensagem eu estou no tema de Gênesis 41, 52. O filho por nome de Efraim, que quer dizer que Deus me fez crescer na terra da bênção. O livro que nós acabamos de ler aqui, Josué, o livro de Josué. No contexto original, a história vai dizer que Josué e todo o povo hebreu estão em um período de 30 dias de luto. Quantos dias? 30 dias de luto pela morte de Moisés. Apesar que, segundo o texto, vai nos revelar que no Monte da Transfiguração, quem é que aparece no monte? Elias e Moisés. Segundo o Apocalipse, vai nos mostrar que as duas testemunhas que têm poder de fazer fogo cair do céu e abrir o mar, está falando da pessoa de Elias e Moisés. Mas a história vai dizer que o povo está em um período de 30 dias de luto pela morte de Moisés. E de repente Deus fala, Josué, as costas, e tenha bom ânimo. No contexto original, Deus estava dizendo assim, olha, eu até respeito o seu momento de choro, mas é tempo de você se levantar. Eu respeito a sua dor, mas é tempo de você se levantar. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher por nome de Tamar, ela casa com um homem por nome de Er. Presta atenção aqui nessa mensagem. E Er significa vestir. E segundo o contexto original, um certo dia, o esposo de Tamar vai dizer, mulher, você vai se vestir para mim como a minha mãe sua se vestia para Baal. Você vai dançar para mim na frente dos meus amigos como minha mãe dançava para Baal. E aí Tamar vai dizer, certamente meu esposo, você não conhece a minha história. Eu nasci na cidade de Gileade. Quando mamãe estava para fazer o pré-natal, eu já quase nascendo, ela foi para a cidade de Pazã fazer o pré-natal. E quando nós estamos retornando, mamãe sente os sintomas de que eu vou nascer. As parteiras olham para minha mãe e dizem assim, olha, passa pela fenda dessa rocha, do lado de lá nós vamos fazer o parto. Só que a fenda é tão estreita que só dá para passar uma pessoa por vez. Mamãe de Tamar, quando vai passar pela fenda da rocha, ela ficou aprensada sobre a fenda da rocha, porque ela está grávida. E a história no contexto vai dizer, e Tamar nasceu. Quando Tamar nasceu, Deus fala, mulher, assim como a sua filha nasceu, você estando de pé, eu vou fazer uma promessa. Se um dia uma nação se levantar contra a sua vida, eu destruo essa nação, mas a sua filha vai permanecer de pé. Escute, se um dia um marido que ela se casar, se levantar contra a vida da sua filha, eu mato esse homem, mas a sua filha vai permanecer de pé. Tamar olha para ela e ela significa vestir aquele que deixou de vigiar. E Tamar vai dizer, eu sou da cidade de Gileade, eu me visto para Deus, eu vivo para Deus, eu danço para Deus. Então ela olhou para Tamar e disse, se você não se vestir para mim como minha mãe se vestia para Baal, e se você não dançar para mim como minha mãe dançava para Baal, eu vou te sentar a mão. E ela diz, você não conhece a minha história. Até se o marido se levantar contra mim, Deus falou, ele mata o marido, mas eu vou permanecer de pé. No contexto original, pastora Patrícia Lopes e pastor Paulo Amorim, quando vai se levantar para agredir, para insultar, para ofender, para ferir, para machucar, Tamar, a Bíblia vai dizer, e Deus matou. Alguém pode me ajudar nessa pregação? Diga para essa pessoa, se não honrar, Deus mata. Se
Sacode essa pessoa e diga, eu sei que eu estou pregando, diga assim, não honrar. Deus mata. Segundo a lei dos levianos, a história vai dizer que ela tem que casar com seu cunhado, por nome de Onã. E Onã significa liberdade ou liberte. A história vai dizer que todas as vezes que eles coabitavam, a história vai dizer que ele lança o sangue sobre a terra para não dar filho para essa mulher. E a história vai dizer, a mulher será salva gerando filhos. E Onã vai dizer, porque eu dar-lhe a você um filho, se o primeiro filho que nascer não recebe o meu nome, recebe o nome do primeiro irmão. Ele tira a liberdade dessa mulher ser mãe. Ele asfixia, ele sufoca essa mulher ao ponto de oprimir, afligir e marcar ela com traumas, hematomas, fratura, lesão e depressão. Ela olha então para a mãe e vai dizer, certamente você não conhece isso. O primeiro luto eu vivi porque o homem deixou de virgem. Mas se você arrancar minha liberdade de eu expressar minha adoração a Deus, se você me asfixiar, se você me sufocar, se você me oprimir, me afligir, me transgredir, Deus mata. Mas eu vou permanecer de pé. Aquele homem tão ousa desacreditar da promessa de Deus Pai sobre a vida de Tamar. E Tamar significa aquela que nasceu para permanecer de pé ou palmeira. Então a Bíblia vai dizer que quando ele insiste em tirar a liberdade dessa mulher ser mãe, a Bíblia vai dizer, e Deus matou Onã. Alguém pode me ajudar de novo nessa pregação? Igreja, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Diga de novo, se não honrar, Deus mata. Devagarzinho agora para essa pessoa entender o que você está falando. Diga assim, se não honrar. Agora olha e diga, Deus mata. A história vai dizer que essa mulher, ela volta para a casa dos seus pais. E a pior coisa é voltar para a casa dos pais e os pais olhar para a filha e dizer, eu disse para você não casar. Você não me ouviu. O que essa filha ela precisa é de um abraço, de um consolo, mas quando ela chega na casa dos pais, ela ouve um sermão. Essa história vai dizer, e ela soube que Judá subiu a tosquiar as ovelhas e a sua sogra havia falecido. O que foi que Tamar fez? Ela se despiu da sua viuvez. O que foi que Tamar fez? Ela reagiu, tomou uma atitude e se levantou. Deus está dizendo, respeita o seu momento de choro, mas é tempo de se levantar. Eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, mas Deus está dizendo, reage, toma uma atitude e se levanta. A história vai dizer que no vale de Quebar, Deus resolve falar com Ezequiel. E Deus vai dizer, Ezequiel, levanta-te, põe de pé. Mas explica para mim por que Deus fala. Para um profeta se levantasse no contexto original, Ezequiel estava de pé. Aí a história vai dizer, Ezequiel estava de luto. Ezequiel havia presenciado, vivenciado e testemunhado o maior massacre. Babilônia matando seus pais. Babilônia matando famílias, parentes, amigos e conhecidos. Babilônia derrubando os muros e atirando fogo sobre as portas. Que a Bíblia vai dizer, Ezequiel estava de luto, estava de pé, mas estava de luto. Aí Deus fala, Ezequiel levanta, põe de pé. E Ezequiel no contexto original ele estava dizendo, eu até quero, mas eu não tenho força. Deus, eu até quero, mas eu estou abatido na guerra. Eu até quero me levantar, Senhor, mas eu estou tomado por uma tristeza profunda. Eu até quero me erguer, mas eu estou desmotivado, desencorajado, descrente, desesperançoso, sem perspectiva, sem expectativa. Aí a Bíblia vai dizer, mas o Espírito de Deus, mas o Espírito do Senhor Javé, o Espírito do Senhor Ashia, o Espírito do Senhor Yahweh, o Espírito do Senhor Yahshua veio sobre mim, se apoderou de mim, me ergueu, me levantou
o meu espírito vai se apoderar de mim hoje na casa. O meu espírito vai te reerguer ao viver da glória. O meu espírito vai te levantar ao viver da glória. O meu espírito vai te reerguer, te renovar, te fortalecer, te renovar se você quer ter glória. Eu vejo o Espírito de Deus levantando hoje alguém aqui na casa. Oi. Meus pastores, segundo o céu que Deus está dizendo, eu respeito o seu momento de choro, mas é tempo de você se levantar. Aí tu pega esse nome, para terminar, tu pega esse nome por nome de Elias, que significa Deus é Jeová. Ele foge agora para um deserto, porque tem deserto que é Deus que te coloca, mas tem deserto que é você que se coloca. Quem lembra de Agar e Ismael, foge para um caminho errante, deserto de Beceba, que significa lugar de um novo recomeço. Aí, pastora, tem alguém aqui na casa de Deus está dizendo, eu permiti você passar por esse deserto, para que haja um novo recomeço na sua vida. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Eu permiti você passar por esse deserto para que haja um novo recomeço na tua história. Elias então ele foge para o deserto, e uma coisa é quando Deus fala assim, Elias foge para o deserto de Ribeiro de Quilate, que quer dizer, da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer. Pega comigo aí. No capítulo 36 de Ezequiel, Deus leva Ezequiel para ouvir as palavras do monte. Mas no capítulo 37, a mão de Deus em espírito leva Ezequiel para o vale. Pega isso. O mesmo Deus que leva Ezequiel para o monte é o mesmo Deus que com a mão em espírito leva Ezequiel para o vale. O que me chama a atenção é que mão no hebraico significa domínio, poder e controle. Deus está dizendo, olha, ainda que eu leve você para o vale, eu ainda estou no domínio de tudo. Ainda que eu leve você para um deserto, eu ainda estou no controle da sua vida. Deus fala, Elias, foge para o Ribeiro de Quilate, que quer dizer da forma que eu quero e do jeito que eu quero. E detalhe, igreja, pega esse tema para alguém que está aqui, porque tem alguém que parece um Pedro da vida, pastora. Alguém que falasse em 10 minutos, eu puxo a espada e arranco a orelha de alguém. Tem alguém aqui na casa que nem Moisés, Kadosh, não tem papo na língua. Quem mandou Elias fugir? Deus. Quem mandou Elias fugir? Fugir de uma briga não quer dizer que você é um covarde. Pega esse tema, varão. Varão que às vezes dá 5 minutos. Varão, você que está aí, que se fala para você fala o abecedário todo, varão. Valeu, Deus te conhece, que se alguém levanta a mão para você, você parece um lutador do MMA. O UFC, Deus está dizendo, fugir de uma briga não quer dizer que você é um covarde. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Elias então ele foge de Jezabel. Então Jezabel significa Baal exalta ou esposa de Baal, significa aquela que causa confusão. Elias está fugindo de uma confusão porque no judaísmo não existe honra para um homem ter gladiar uma batalha com uma mulher. E agora no desabafo dele ele estava dizendo, Deus, se for para mim viver essa confusão, aonde não há honra, aonde não há glória, aonde não há mérito, me arrebata, tira a minha vida, ou me mata de vez. Aí Deus olha para Elias e vai dizer, eu vou alimentar você uma vez, e quando você pensar em desistir, eu alimento pela segunda vez, e quando você pensar parar, voltar para trás, eu alimento você pela terceira vez. E qual é a mensagem, Elias? A mensagem é essa: levanta, come, bebe, porque muito meu darei a sua casa. É noite de Deus ver que alguém que está aqui hoje. Então pegue esse tema, Josué significa Deus salva, ou Deus traz salvação. Eu vou ter
Josué significa Deus salva, ou Deus traz salvação. E a palavra salvação é constituída em 6 temas: libertação, livramento, restauração, restituição, renovação e cura. Deus estava dizendo: Josué, ainda que o momento é de choro, pregue a toda essa casa hebreia, pregue a toda Israel, que eu, o Deus da salvação, vou libertar a minha congregação daquilo que lhe oprime, daquilo que lhe aflige. Josué, pregue essa palavra. Pegue essa palavra que eu vou libertar minha casa de toda armadilha, cilada, traição, arapuca, laço e morte, espírito de morte. Josué, pregue essa palavra. Prega que eu vou restaurar o que o inimigo destruiu. Prega que eu vou restituir o que o inimigo saqueou, espalhou, roubou, tomou força. Josué, prega aí que eu vou trazer renovo e avivamento na casa. Josué, prega aí que se tiver enfermo na casa, eu curo o enfermo e restauro a saúde do doente. Prega! Josué, ele entende a mensagem. E quando ele entende a mensagem, ele vai dizer: daqui 3 dias, quantos dias? Daqui quantos dias? Vamos atravessar o Rio Jordão. Alguém no contexto vai dizer: Josué, explica para mim, ou quem sabe esse calor de 55 graus está mexendo com aquilo que você pensa, fala ou faz ou deixa de fazer. Mas como você vai atravessar o Rio Jordão se nós não temos navio, não temos barco, não temos balsa, não temos canoa? Para piorar, não sabemos atravessar esse rio nadando. Josué olha então para toda a casa e vai dizer: coloca a arca da aliança. Josué, ele olha para a igreja e vai dizer: coloca Deus na frente. E aí Deus está falando com alguém aqui: se você colocar eu na frente desse negócio, as coisas andam, as coisas vão para frente. Se você colocar eu na frente dessa situação, as coisas acontecem, as coisas vão dar certo. Se você colocar eu na frente dessa causa, as coisas vão fluir, vai prosperar, o milagre vai acontecer. Ele diz: coloca a arca na frente, o que é que Deus vai passar? Ele diz: eu vou soprar o vento do Oriente. Alguém quer agora em revelação para terminar? Alguém quer em revelação? Deus, pastores, Deus falou assim: Moisés, porque clama mendigo ao povo que? E Deus falou: Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés diz: eu tenho um cajado. E aí a história vai dizer que quando Moisés ele fere o barco dele, a Bíblia vai dizer: e Deus sopra o vento do Oriente. No contexto original, alguém está indagando, questionando, desabafando, murmurando e blasfemando, dizendo: Moisés usou da autoridade, mas o mar vermelho ainda está fechado. Moisés usou da autoridade, mas eu ainda não vi milagre e não vejo portas abertas. O que eles não sabem é que vento que vem do Oriente, ele abre porta de lá para cá, de lá. Você não entendeu? Deus está dizendo: o vento que eu estou soprando do Oriente, quer dizer, grande é a porta que eu estou abrindo lá na frente para você. Você não entendeu? Alguém hoje aqui está vendo desafio, obstáculo, barreira, lunar, impedimento, porta fechada. Aí Deus está dizendo: o vento do Oriente está chegando. Tira essa preocupação, essa ansiedade, porque grande é a porta que eu estou abrindo lá na frente. Agora eu entendo o poder da pregação. Daqui 3 dias, quantos dias? Daqui 3 dias o vento do Oriente está chegando na vida de alguém. Daqui 3 dias Deus vai remover desafio e obstáculo de José. Daqui 3 dias Deus vai remover barreiras, muralhas e impedimento, diz o Senhor. Daqui 3 dias Deus vai abrir os caminhos e vai abrir as portas para alguém que está aqui só de crer. Levanta a mão, enche o pulmão, abre a porta e adore a Deus que está na tua casa. Você pode ser profeta aqui nessa noite. Olha para essa pessoa que está do seu lado.
pessoa daqui 3 dias, Deus vai abrir as portas para você. Pegou a mensagem? Pegou a mensagem? Pegou a mensagem? Josué diz: prepara a mão direita, porque grande é o desafio. Mas daqui 3 dias haverá milagre na tua vida. Daqui 3 dias as portas vão se abrir. Glória a Deus. Só quem recebeu essa palavra enche o comando de glória. Fecha aqui essa mensagem, fecha aqui esse tema, fecha aqui. Fecha aqui. A arca parou no meio. E diz a Bíblia: enquanto a arca esteve no meio, a porta que Deus abriu não se mexeu. Milhões de brasileiros desempregados. As portas se mexendo. Aí Deus dizia assim, pastor Paulo Amorim: enquanto eu estiver no meio, a porta que eu abri, sistema político, jurídico, religioso não tem poder de fechar. Enquanto eu estiver no meio dessa crise econômica, essa crise existencial, não tem poder de fechar. Enquanto eu estiver no meio, a nova ordem mundial, o sistema do anticristo, não tem poder para fechar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe isso que Deus está dizendo? Se eu estiver no meio da porta que eu estou abrindo, ninguém vai fechar para você. É isso. E termina aqui dizendo: e todo o povo passou em terra seca. Passou em terra? Agora a pergunta é: se a rua não é asfaltada, eu não sei quantos anos, alguns anos atrás aqui, mas quando a rua não é asfaltada, chove, fica a rua as barreiras, assim ou não? Vira lama, assim ou não? Alguém consegue andar na lama? Quem anda na lama escorrega, assim ou não? Quem anda na lama cai, assim ou não? Quem anda na lama não permanece de pé, assim ou não? O Egito está dizendo: vai cair de novo. Você não entendeu? Pastor Paulo Amorim, o Egito está olhando para algumas pessoas aqui na casa e está dizendo: vai cair de novo. Grande vai ser o topo, grande vai ser a queda, não vai permanecer de pé. Existem algumas pessoas que figurativamente representam o Egito e não acreditam no seu chamado, não acreditam na tua vocação e não acreditam no seu ministério. Algumas pessoas que conhecem o seu passado nele e conhecem a tua história, vai dizer que você tem um ministério ocioso, que vive caindo e se levantando. Tem alguém na casa que não acredita no seu potencial e está dizendo: vai cair de novo. Aí Deus está dizendo: não, eu apenas vou lá do caminho, apenas vou lá das portas. Eu vou preparar a terra, eu vou preparar o ambiente, diz o Senhor. Aí Davi vai dizer: Deus me tirou de um poço de perdição, Deus me tirou de um tremendal de lama, Deus colocou meus pés na rocha, Deus firmou meus passos para mim não cair, Deus ungiu a minha cabeça na presença dos meus inimigos que estão perante mim. Davi estava dizendo: alguém disse que ele ia cair de novo. Davi estava dizendo: alguém disse que grande seria o topo e grande seria a queda, mas Deus colocou meus pés na rocha e firmou meus passos nessa casa. Ai Deus, você não tem ninguém que Deus está falando com você. Deus está dizendo: anda comigo que dessa vez você não vai. Segura na minha mão que eu vou impedir a sua queda. Anda na minha presença
levante. Pegue essa mesmo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. É essa. Olá, graça. A arca estava no meio. Olha, graça. O Espírito de Deus desceu no meio da congregação e tomou a vida do sacerdote Jaziantes nessa peleja na igreja. Parai e está de pé e veja o livramento hoje. Deus usa o profeta Ageu e vai dizer: esta é a palavra do Senhor, a aliança que o Senhor fez contigo quando tirou do Egito. O Espírito de Deus está no meio de vós, não temas. Deus está no meio, Deus está no meio. Então, se Deus está no meio, Ageu estava dizendo: por que você embargou a obra por 14 anos? Porque você parou o ministério de Deus. E alguém na casa vai dizer: porque Sambalate e Tobia fica caçoando. É porque Sambalate e Tobia fica zombando, debochando, fazendo pinguinha, piada, me dando nome pejorativo, apelido. Aí Deus olha para alguém aqui e diz: mas por que você parou? E alguém para se justificar diz: é porque tem alguém que está me acusando, me julgando, me apontando, me apedrejando, me criticando, colocando defeito. Aí a senhora vai dizer: mas se você quer que a glória da última casa, mas se você deseja que a glória da última casa seja maior do que a primeira, nunca mais pare a obra de Deus. Nunca mais pare o ministério de Deus na tua vida. Ele está dizendo: meu Espírito está no meio da congregação. Então não tema, não pare, não desista e não volta para trás. Pega aí, Deus está falando com alguém. Menos de um minuto eu vou trazer uma revelação para alguém que está na casa. A arca da aliança pesa 300 quilos. Quantos quilos? Uma pessoa só consegue carregar? Então a história vai dizer: de 6 a 12 homens carregaram. Se 6 carrega, é 50 quilos para cada. Se 12 homens carregam, é 25 quilos para cada. Se todos ajudarem, a obra de Deus não pesa ninguém. Se todos ajudarem, esta obra aqui não vai pesar, estorvar e nem sobrecarregar. Deus está olhando para você e está dizendo: é tempo de carregar a arca. É tempo de participar da minha obra. É tempo de entrar na atividade da igreja e participar da programação desse ministério. Porque eu quero te abençoar. Se você quer, aplauda Deus aqui nesse lugar. Aleluia. 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 Quem sentiu que Deus falou com alguém aqui hoje? Eu quero agradecer essa oportunidade. Uma mensagem simples, mas uma mensagem eficaz. Eu, esse jovem rapaz, pastor Jackson Araújo, com o coração cheio de regoziju, jubilo e alegria, quero agradecer a ti, pastor Paulo Amorim, pastora Patrícia Lopes, pastor Luiz Carlos e todos que ministram ao altar, e toda essa igreja hospitaleira, receptiva e acolhedora. Aquele que se identificou comigo, que exige amizades que se conquistam, mas exige amizades que Deus apresente eu em tuas orações. Deus abençoe.